E aí, Sagitas? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura que estava meio em atraso, tá? Que eu fiz para os últimos signos e se chama O que você precisa saber. Nessa leitura, que tem um caráter bastante geral, tá? A gente vai perguntar pro tarô o que o sagitariano precisa saber nessa etapa da vida, tá? Claro, evidentemente, se a história de vocês encaixar na historinha que está sendo contada aqui pelo tarô, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Four of Cups, o 4 de copas. É uma carta de rejeição, tá? É uma carta de rejeição e não é uma carta de auto-rejeição. É uma carta de eu ter feito uma oferta e essa oferta ter sido recusada, ou eu ter recebido uma oferta e ter dito não para essa oferta, tá? O que eles me passam aqui? De que independente de ter sido você ou de ter sido a outra pessoa quem disse não para a oferta, isso tudo aconteceu para um bem maior. Como a gente está falando aqui de copas, a gente está falando de sentimento, tá? Pode ser amizade, pode ser família, pode ser amor romântico, mas a gente está falando de sentimento, de emoção, tá? Aqui há uma recusa ou uma oferta permanente que continua sendo ignorada, continua sendo não vista, não percebida ou não recebida, tá? De qualquer maneira, como a gente está falando de um número 4, a gente está falando de uma situação boa, a gente está falando de uma oferta que não foi aceita, ou de uma proposta que não foi aceita, ou de um sentimento que não foi aceito, mas que tudo acontece para que venha a estabilidade para essas duas pessoas, ou para essa família, ou para esse grupo, tá? É uma oferta que muito certamente deveria não ser recebida, para que essas duas pessoas ou grupo percebam que existem outros tipos de sentimentos, outros tipos de ofertas, outros tipos de trocas emocionais. A gente vai aprofundar aqui para ver o que mais eles dizem. Justiça. É uma questão kármica aqui, tá? No fundo do baralho 9 de copas, a gente já vai falar sobre ele, a gente tá falando de justiça kármica aqui, tá? Existiu uma recusa em um tipo de sentimento para que houvesse um equilíbrio kármico, para que existisse uma justiça aí. Aquela coisa de alguém oferece algo para você em termos sentimentais, mas você diz não porque você não sente que seja o correto, você não sente que seja o melhor para você, o melhor para a pessoa, ou você não sente que a pessoa merece, tá? O oposto também é válido. Aqui existe um reequilíbrio kármico que vem de uma recusa emocional, tá? Tudo evidentemente desenhado pelo universo ou apoiado pelo universo, uma vez que a gente está falando aqui de uma carta de arcano maior. A gente sabe que a carta da justiça sempre vem falando sobre o reequilíbrio entre aquilo que foi feito e aquilo que é recebido, tá? Então, é aquela questão da justiça dos orixás. Quem deve, paga. Quem merece, recebe, tá? A gente tá tendo aqui um reequilíbrio kármico de uma situação. E um reequilíbrio kármico, embora a coisa pareça muito linda, muito maravilhosa, nem sempre é um final feliz para as duas pessoas juntinhas. Às vezes um reequilíbrio kármico é cada um seguir a sua própria individualidade e encontrar o equilíbrio das próprias emoções, porque muitas vezes uma das partes ou ambas as partes não tem merecimento para viver aquilo que queria ser vivido, que devia ser vivido, tá?
Também a justiça entra nesse caso no sentido de dar a cada um de acordo com o seu plantio, tá? Não há injustiças no universo. E a gente está falando, claro, com o 9 de copas aqui, como eu tinha dito, que estava no fundo do baralho. A gente está falando sobre uma situação que se reparte, uma recusa que acontece, no sentido de cada um buscar sua própria individualidade, não só equilíbrio emocional, mas também autossatisfação em termos emocionais, que a gente só pode encontrar quando é a gente que está dando para si, tá? Não é do externo que a gente encontra. São duas cartas de copas aqui, tá? Lembrando que é uma carta de número 8 e uma carta de número 4 e uma carta de número 9. Então, duplicando esse 4 aqui, a gente tem o número 8 mais 1, falando justamente sobre essa individualidade. O completo vem a partir do momento em que eu encontro a satisfação emocional a partir da satisfação das minhas emoções individuais, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Então, assim, ó, Sagita, o que é necessário que você entenda aqui, o que é necessário que você saiba é que, independente de final feliz ou não, ou de satisfação ou não, há aqui um equilíbrio kármico e que tudo está ocorrendo de acordo com o que é melhor para as duas pessoas ou mais envolvidas nessa situação, tá? Às vezes, quando a gente não realiza aquilo que a gente desejava, a gente tem um certo inconformismo e até uma certa revolta, né? Aqui a gente está falando sobre entender que tudo está ocorrendo pelo melhor, de acordo com a justiça divina. 10 de ouros. O 10 de ouros estava tentando sair antes e eu não tirei porque eu não queria mais pegar cartas do fundo do baralho. Aqui para muitos é sim uma família que está se desfazendo, tá? Lembrando que todas as uniões, sejam familiares, sejam amorosas, sejam de grupo, sejam de amizade independente, todas as uniões têm um tempo determinado para iniciarem e se acabarem. Tá? Aqui a gente está falando sobre uma estabilidade, sobre uma segurança que eu encontrava em outra pessoa, que eu encontrava no meu grupo e que agora eu não encontro mais, em função desse grande momento aqui em que a justiça divina interveio. Tá? Então é aquela questão de eu entender que, de novo, essa estabilidade a partir de agora só pode vir a partir de mim. E, de novo, os números comprovam, um 9 e um 10. A gente está falando da unidade, de encontrar a satisfação e o equilíbrio na unidade, e depois a gente está falando no número seguinte, que é o 10, que é essa estabilidade mais geral, mais abrangente, mais permanente. Por quê? Porque é minha. Porque eu criei, porque eu desenvolvi, porque eu tirei de dentro de mim, tá? Então, aqui o que a gente está falando é que, independente do que está acontecendo em termos de desbalanço emocional, no sentido de ou eu não entender o que aconteceu, ou eu não me conformar, ou eu querer receber respostas, o que tá rolando aqui é muito mais uma intervenção cósmica, uma intervenção do universo, dizendo que é melhor que o que era 2 se torne 1, tá? Justamente para que cada pessoa possa encontrar aí aquilo que é melhor para sua própria individualidade. Evidentemente é uma leitura bastante geral, tá, Sagita? Aqui na descrição do vídeo você encontra o meu número de WhatsApp para me perguntar sobre leituras particulares. A agenda tá aberta, tá bom? Também na descrição do vídeo você vai encontrar profissionais de terapias holísticas que eu indico. Tem ali alguém que faz mapa astral, tem alguém ali que faz limpezas energéticas e por aí a gente vai, tá bueno? Seguindo aqui. O As de Paus, tá? Então há aqui sim um novo início empolgante e há um início empolgante no sentido de recuperar o controle da própria vida. Não só o controle, tá? Controle é uma palavra que soa muito mal. O senso de direção é eu voltar a me apaixonar pelo meu próprio sistema de vida, pelo meu próprio modo de vida
e voltar a sentir aquela empolgação de ir adiante no meu próprio caminho. Mais uma carta de arcano maior aqui com a carta do carro, tá? E de novo as cartas de arcano maior podem resumir a leitura. Há um momento kármico em que as questões energéticas se rebalanceiam aí, independente de momentos felizes ou de finais felizes. E o que é necessário ser entendido é de que eu necessito encontrar a força para seguir adiante, encontrar a força para encontrar um caminho de repente ou para me dirigir ao caminho que eu já tenho desenhado na minha própria mente. Quando a gente está falando do carro, a gente também está falando de sucesso, tá? É seguir adiante para encontrar o sucesso já sabendo que eu tenho nas minhas mãos as ferramentas para encontrar esse sucesso. Esse sucesso, nesse caso do Sagita, o que que é? Encontrar a minha própria essência, aqui com uma carta de fogo, tá? E encontrar novamente um sentido de ter alegria e empolgação no viver o dia a dia. Vamos ver o que mais vem aqui. Carta da morte, claro. Mais uma carta de arcano maior, tá? A gente tá falando sobre transformação de vida após um momento kármico aqui. 3 cartinhas de arcano maior. E de novo, as 3 cartas de arcano maior podem resumir a leitura toda daquele modo que eu disse para você. Depois do momento kármico de eu encontrar de novo o sentido de vida, o que acontece no meu momento de vida é uma transformação muito forte. Por quê? Porque talvez pela primeira vez eu esteja direcionando a minha força de acordo com minhas próprias ideias, de acordo com aquilo que eu quero de verdade, com a vontade da minha própria alma. De repente, pela primeira vez, eu esteja caminhando para esse sol que eu vejo aqui no fundo. E é claro que esse sol que está nascendo aqui no fundo só vem depois que alguma coisa for destruída, como você pode ver aqui pela própria carta da morte. É uma transformação gigantesca, é uma transformação que vem do âmago, tá? E essa transformação só vem do âmago do Sagita, porque tudo isso lá para trás aconteceu trazendo uma nova forma de percepção para esse sagitariano, independente do que eu acho que eu ganhei, do que eu acho que eu perdi. Tá bueno, Sagita? Então, assim, ó, foco nessa grande transformação que tá vindo aí, e o ponto principal também é a questão de eu pegar na mão de novo a chama da vida. Observa que a gente tem uma mão segurando aqui a chama da vida. E nessa pessoa que está no carro aqui, tendo o controle da própria vida, a gente tem a mesma varinha de condão. Tá? O mesmo poder mágico de transformar a minha própria vida e causar essa grande metamorfose aqui que o universo está sugerindo. Tá bueno, Sagita? Daqui a pouquinho eu tô de volta com novas leituras. Até lá! Peço que você dê uma curtidinha nesse vídeo, que você se inscreva no canal, que você deixe um comentário fofo aqui embaixo, que você interaja com o vídeo, porque é bastante importante para as métricas do YouTube. Tá bueno? Até daqui a pouquinho, então, Sagita, um grande beijo para você.